pé, tomar o seu assento para nós darmos início a esse culto de celebração, culto de Santa Ceia, comemorando, né, a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Que Ele não está mais lá, né? Ele ressuscitou. Ele reina e Ele vive para sempre. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 28. Mateus 28. Vamos ler do 1 ao 6. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde seu corpo estava. Então, Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E Ele vive em mim, Ele vive em você. E Ele está aqui nesta noite. Amém? Nós cristãos, a Páscoa para nós é ressurreição de Jesus. Não é ovo de Páscoa, não é coelhinho, não é chocolate. É claro que nós aproveitamos, né? Quem gosta bastante, aproveitamos, né? Comemos chocolate, mas isso não é o motivo principal da Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Porque Ele não está mais lá, Ele ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? E a igreja que Ele vai me buscar somos nós. Somos eu, é você, é nós. Então, nós temos que estar preparados. Porque nós não sabemos no dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Vai ser no abrir e piscar de olhos. Então, em todo tempo, nós temos que nos preparar para quando Ele voltar, Ele nos encontrar com nossas vestes limpas e prontos para morar com Ele. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Sim, Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, em mais um dia na Tua casa. Paizinho, mais um dia com a Tua presença, te louvando, te agradecendo, exaltando o Teu poderoso nome, Pai. Espírito Santo de Deus, hoje nós estamos aqui para te louvar, te adorar, porque nós sabemos que somente Tu, Senhor, é digno de toda a honra,
Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá. De todos os dias nós podemos te adorar, todos os dias nós podemos te exaltar, todos os dias nós podemos glorificar o teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou
Então todos os dias nós temos uma nova oportunidade de adorar, de exaltar, de fazer diferente de ontem. Uma nova oportunidade que o Senhor nos dá para acertar. Muitas das vezes nós acabamos errando também, mas todos os dias é uma nova oportunidade que o Senhor dá a mim e que o Senhor dá a você. Um novo dia nós recebemos para adorar.
Souls
Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Vamos falar sobre o dízimo de oferta, como Senhor Jesus. Quero trazer Malaquias, capítulo número 3. Vamos ler o verso número 10. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazer todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abatenha a maior abastança. Número 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a virgem do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações o chamarão bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Só até aqui. Minha pergunta para mim e para você nesta noite é: como vai a sua vida com Deus no que se diz dízimo e oferta? Nós acabamos de ler um texto que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas você sabia que tem como um homem roubar a Deus? Vamos ler o verso de número 8. E diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e na oferta alçada. Quando a gente retém o que é do Senhor, a gente está roubando ao Senhor. E isso não é bom nem para mim nem para você. E quando a gente tem um coração grato a Deus e traz os 10% ao Senhor, um coração disposto a devolver, não vou falar dar, a devolver ao Senhor, olha o que acontece. Vamos ler em nome do Senhor Jesus, Provérbios, capítulo de número 3, verso 9. Provérbios capítulo 3, verso 9, que diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de murcho os teus largares. Você percebe que quando eu tenho um coração grato a Deus, se chega ao Senhor e eu honro Ele, vai transbordar o meu celeiro. Eu convido a você, não só hoje, não só nessa noite, não só nesse momento, mas convido a você fazer isso até que o Senhor venha. Dê o seu dízimo, mas não só o seu dízimo em dinheiro. Dê o seu dízimo em tempo, um tempo de qualidade. Você tem dizimado ao Senhor com o seu tempo, com os 10% do seu tempo, aquele tempo de qualidade que você pode separar para Deus, porque nós sabemos que quando nós vamos até o casamento do laço, nós temos que ir com alegria.
pesar, não com o coração triste, não, com alegria. Sempre eu vou falar isso, irmão. Essa é uma oportunidade que você tem que vir aqui à frente, ou então dar com um sorriso imenso, falar: Senhor, obrigado por hoje eu ter para dizimar na sua casa, para devolver o que o Senhor confiou a mim. Eu lembro que, rapidamente, para não tomar o tempo, eu lembro que quando eu era lá de Salvador, que eu congregava, eu via na hora da oferta e eu ficava triste, irmão, na hora da oferta, porque eu não tinha para dizimar nem ofertar. Mas Deus sabia do meu coração, mas eu ficava triste porque eu queria ter esse privilégio de ofertar ao Senhor. E eu lembro que todo culto eu tinha um dinheiro, não até cheio, mas todo culto eu tirava umas moedinhas lá só para ter para ofertar. E eu ficava alegre. E eu sei que o Senhor aceitava. Então, se hoje você não tem, peça a Deus para Ele abrir a porta para você, que Ele vai abrir a porta de qualidade e excelência. Amém? Coloque sobre os seus pés. Se você precisar de envelope, a japonesa está à esquerda e à direita. Você que precisar do Pix, vai estar no telão. Lembre, oferte com alegria. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos te render graça ao nome do Senhor Jesus Cristo por essa rica oportunidade, Pai. Por cada dizimista, por cada ofertante da casa do Senhor, Deus. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Joga por terra, em nome do teu filho amado, todo devorador, contador, brigador, destruidor na vida de cada um deles, meu Pai. Que ele venha ter um celeiro abençoado pelo Senhor, Pai, transbordante, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa as famílias, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Silêncio nos céus, tudo consumado foi, a morte se esqueceu, que era o Filho de Deus, mas ao terceiro dia, meu Jesus ressuscitou, o túmulo vazio. Onde está o Mestre agora? Porque procura entre os mortos se ele vive está. A cruz não foi o fim, mas foi o palco da esperança. Fui para libertar os pés nas mãos, para me salvar pelos pés. O sangue que verteu levou o pecado e o sol. Fui para libertar os pés nas mãos, para me salvar pelos pés. O sangue que verteu levou o pecado e o sol. Eu quero se rasgou, tudo ficou, silêncio nos céus, tudo consumado foi, a morte se esqueceu, que era o Filho de Deus, mas ao terceiro dia, meu Jesus ressuscitou, o túmulo vazio. Onde está o Mestre agora? Porque procura entre os mortos se ele vive está. A cruz não foi o fim, mas foi
amor que ele se deu, foi por amor que ele sofreu, foi por amor que se entregou. Como hoje nós estamos celebrando a Páscoa, nada melhor do que aprendermos um pouco mais sobre a Páscoa, nada melhor do que trazermos para a nossa vida a nossa Páscoa. Amém? Porque a nossa Páscoa, ela deve ser vivida todos os dias, não apenas em um dia específico do ano. Amém, igreja? Eu não sei para você, mas para mim a Páscoa ela é muito importante. Nós acabamos de cantar aqui. Foi para me salvar, foi para me libertar. Eu sei da onde Jesus me libertou, da onde Jesus tem me libertado. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Então, para mim a Páscoa ela é muito importante mesmo. Não fazem muitos dias nós estávamos aprendendo no discipulado, a mesa com Jesus, e por um momento nós passamos por essa passagem da Páscoa, e ali Deus já começou a ministrar em meu coração, já começou a me revelar algumas coisas que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha aplicado para a minha vida, nunca tinha feito uma aplicação prática para a minha vida nos dias de hoje, daquilo que Ele fez lá no Egito, na libertação do povo de Israel, na instituição da Páscoa. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso de número 1. Coloca na tradução NVT, por favor, essa mesmo, isso. Amém, porque daí está igual a que está aqui na minha Bíblia. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Aonde que Deus falou com Arão e com Moisés? No Egito. Então eles ainda estavam no Egito. É muito importante você gravar isso. Eles estavam no Egito. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao amanhecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e
e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras. Deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Então essa é a instituição da Páscoa. E o que estava acontecendo no meio do povo de Israel até esse momento? O povo estava sendo escravizado. O povo estava vivendo como escravos. Então nós conhecemos a história. Deus levantou o seu servo Moisés. Moisés teve um encontro com Deus. Moisés viu a sarça ardendo e não se consumindo. Nós conhecemos toda a história. Aí Deus vai, levanta Moisés, dá um cajado na mão de Moisés, manda Moisés ir lá falar com o faraó, e Moisés fala: não, eu não sei falar isso e aquilo, manda meu irmão, e Deus aí ajuda. Deus trabalha com os dois e envia, e os dois vão falar com o faraó, e levam a faraó as exigências do povo de Deus, a ordem que Deus tinha para eles. E a ordem era: deixe o meu povo ir fazer um sacrifício, sacrificar no deserto. Liberte o meu povo, deixe o meu povo ir embora. Porém, a palavra do Senhor, ela nos diz que o próprio Deus endureceu o coração do faraó. E mesmo Deus enviando as pragas, as 10 pragas do Egito, o faraó não deixou o povo ir. Por isso, esse texto ainda está sendo contado com o povo de Israel no Egito. E quando eles celebravam a Páscoa, eles fizeram exatamente como Moisés instruiu eles a fazerem. Eles reuniram a sua família, eles sacrificaram o animal e eles comeram o animal. E aqui tem um detalhe bem bacana, que era reunir a família. Então veja que Deus sempre quis trabalhar com a família. E aqui tem outro detalhe mais legal ainda. Aquela família que era pequena, ela deveria se ajuntar com outra família. Então aqui nós vemos um ajuntamento de famílias, que é o que muitas das vezes nós fazemos aqui na igreja, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Um ajuntamento de famílias, para juntos celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, como a grande família de Deus. Então veja que Deus sempre tratou com família. A tua família é uma bênção. A tua família, ela é projeto de Deus. A tua família, ela pertence a Deus. Ah, pastor, mas a coisa está complicada lá em casa. Ah, pastor, a coisa está difícil lá em casa. Nós cremos num Deus que morreu por nós. Nós cremos num Deus que entregou a vida para nos salvar, para salvar a nossa família. Então qual é o nosso papel? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então qual é o nosso papel? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está difícil? Dá glória a Deus. Poderia estar pior. Amém? Eu sei que muitas das vezes nós queremos ver a nossa casa do jeito que nós sempre sonhamos, mas até chegar nesse sonho tem um processo a ser percorrido, e nós temos que viver esse processo. Eu tenho aprendido e tenho pedido para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, porque eu não quero permanecer nessa situação, eu não quero permanecer nesse problema. Me ensina
me ensinam depressa, porque eu quero passar, eu quero ir para outro nível, eu quero ir enfrentar, vencer esse problema, ir para outro problema, mas eu não aguento mais ficar nesse problema. Essa tem sido a minha oração e essa tem sido a minha vida. Um problema nos leva a outro problema, que nos leva a outra vitória, que nos leva a outro problema, que nos vai dar outra vitória. E a vida do cristão, ela tem que ser de vitória em vitória. A única coisa que nós não podemos fazer é ficar parados, porque o que fica parado é o único que não vai chegar do outro lado. Amém? Então declare, irmão, profetize sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu compartilhei já com os irmãos algumas frases que nós temos profetizado e declarado sobre a nossa casa. A pastora, ela fez a questão, ela colocou lá na porta da geladeira, que é onde nós sempre vemos, é onde nós sempre olhamos. E todas as vezes que eu paro, eu olho ali para a porta da geladeira, eu começo a declarar e eu começo a profetizar sobre a minha casa, sobre o meu filho, sobre a minha esposa e sobre a minha vida. Amém? Por quê, pastor? Porque a minha língua, ela tem o poder de dar vida ou de dar morte. E se eu não vigiar, eu acabo usando ela para gerar morte. Não é isso que eu quero. E eu sei que não é isso que você quer. Amém? Então, profetize e declare: a tua família é uma bênção, a tua família pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Porque a tua família, ela é o projeto do Senhor. Jesus morreu pela tua família. Amém? Glória a Deus. Então eles sacrificaram, eles se reuniram e eles comeram. E aqui eles tiveram um ato profético, um ato que já mirava para mim e para você. Eles pegaram o sangue desse animal que foi sacrificado e eles passaram nos umbrais da porta de cada casa. Por quê? Porque naquela noite o Senhor Jesus Ele enviou um anjo da morte para visitar a terra do Egito. Está lá no verso de número 31. Verso de número 29, por favor. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, sentado no seu trono, até o filho mais velho, prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. Essa foi a última praga que Deus lançou sobre a terra do Egito. Deus matou todo mundo. Mas o que aconteceu na casa onde havia sacrificado, onde haviam passado o sangue de cada sacrifício nos umbrais? O anjo da morte não entrou naquelas casas. Por quê? Porque tinha a marca, porque tinha o sangue do sacrifício. E o que isso tem a ver comigo e com você? Como nós podemos aplicar isso na minha e na sua vida? O sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Senhor, nós pegamos o sangue dele e passamos no nosso coração, nos umbrais da nossa casa espiritual.
O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que o inimigo tentar entrar na tua casa, ele vai ver: opa, peraí, tem o sangue de Jesus ali. Nessa casa eu não consigo entrar porque essa casa já está habitada. E ela já está habitada não é por qualquer um, é pelo Senhor dos Senhores, é pelo Rei dos Reis, é pelo Senhor Jesus. Por isso, Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, vai dizer exatamente isso. Porque Cristo, a nossa Páscoa, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Põe o verso 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Resumindo, nós temos que viver hoje e celebrar a Páscoa hoje como nova pessoa, como uma nova criatura que nós somos em Cristo, não com os velhos hábitos, não com as velhas atitudes que nós tínhamos quando não conhecíamos ao Senhor Jesus. Então hoje nós temos que celebrar e comemorar a Páscoa vivendo de forma digna, de forma honesta, sincera, com verdade. Por quê? Porque Cristo é a verdade que agora habita em nós. Então não adianta eu falar que eu tenho o sangue de Jesus aqui no meu coração se eu vivo contando mentira. Não adianta eu falar que agora eu tenho Jesus, que o sangue de Jesus está aqui nos umbrais da minha casa, se eu não sou sincero. E entenda uma coisa, meu irmão, você pode enganar todo mundo, até você mesmo. Você só não pode enganar Deus. Deus não tem como nós enganarmos. Deus sabe de todas as coisas. Então, ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo, não tem meio termo. Deus não te quer e não te aceita pela metade. Deus te quer por inteiro, corpo, alma e espírito. Então, se você já tomou essa decisão de entregar a tua vida para Jesus e viver de acordo com a palavra de Deus, faça isso por inteiro. Eu não estou falando para você que vai ser fácil, porque não vai, meu irmão, mas faça isso por inteiro. Faça como de fato tem que ser, viva como temos que viver, como filhos obedientes e tementes ao Senhor, que entendem o que Jesus fez, que entendem o sacrifício da cruz, e assim nós vamos querer, nós vamos desejar estarmos sentados à mesa com Jesus todos os dias, cada dia mais, para recebermos dele cada dia mais. Por quê? Porque é o sangue dele que está no umbral do meu e do seu coração. E isso só vai nos aproximar cada dia mais, cada vez mais do Senhor Jesus. Amém? Agora veja comigo. Essa então foi a instituição da Páscoa. Se alguém perguntar para você, mas o que é a Páscoa? De onde veio? Você já sabe de onde veio. Livro de Êxodo, capítulo 12. A libertação do povo de Israel do Egito. Aí o que aconteceu? Faraó ficou bravo, porque o seu filho havia morrido, e ele pegou e falou: chama Moisés, chama Arão, e ele falou para Moisés e Arão: vaza daqui, some da minha terra, pega tudo que vocês quiserem, pega até o ouro, pega o que vocês quiserem, mas some da minha presença. Eu não quero ver vocês nem pintado de ouro aqui. E o povo de Israel, foi embora.
que não foi de mão vazia, foi de mão cheia, totalmente abençoado. Porque o Senhor tinha dado uma ordem para todas as famílias de Israel, pedindo para os seus vizinhos ouro, prata, roupa. E os vizinhos, sabendo que era Deus que havia tocado no coração, foram dando, foram abençoando. Então o povo de Israel saiu do Egito muito rico, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de roupas preciosas, e foram embora, caminho no deserto. Amém? Amém, igreja? Amém. Verso 14, capítulo 14. O povo de Deus agora está de frente para o Mar Vermelho. Eles saíram fugindo do Egito, chegaram até o Mar Vermelho. Porém, Faraó se arrependeu de ter libertado o povo. E o que ele fez? Convocou todo o seu exército, todo o seu exército. Não deixou um soldado de fora. E mandou ir atrás do povo de Israel para matá-los e exterminá-los. Capítulo 14, verso 18. Verso 18, põe a partir do verso 15. Verso 15 é muito lindo. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então o povo estava todo parado. E a ordem é: marche, não fique parado, avance. Ah, mas o mar está na nossa frente. Marche, avance. Nós servimos um Deus que não tem limitações. E Deus deu a ordem a Moisés: toque com o teu cajado nas águas. Nós sabemos, as águas se dividiram ao meio e o povo passou pé enxuto. Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda aquela noite. Então, durante toda aquela noite, o povo de Israel ia marchando o mar adentro, atravessando o Mar Vermelho, e o exército de Faraó ia atrás do exército do povo de Israel. Porém, o anjo do Senhor estava entre eles, de forma a não permitir que o exército de Faraó alcançasse o povo de Israel. E assim foi durante toda aquela noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar com um forte vento leste, e o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas, pouco antes do amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Quem causou grande confusão? O Senhor. O Senhor. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Então o exército de Faraó disse assim: fujamos daqui,
Para longe do povo de Israel, gritavam os egípcios: o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor está lutando por eles. Você não entendeu, irmão? O Senhor está lutando por você. Aquela batalha que parece que não tem como, não tem solução, o Senhor está lutando por você. O Senhor, lá do alto, Ele está lutando por você. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. Ou seja, morreram todos. Todos aqueles que têm se levantado contra qualquer um dos ungidos do Senhor têm os seus dias contados. Todos aqueles que têm te perseguido, todos aqueles que têm de alguma forma tentado impedir o agir de Deus na tua vida, eles estão com os seus dias contados. Uma coisa é fato, meu irmão: nós somos mais do que vencedores. Assim como Deus fez com o exército de Faraó, Deus vai fazer com todo aquele que se levanta contra o seu povo. O nosso Deus não mudou, o nosso Deus não tarda, o nosso Deus não falha. Ele chega na hora exata, Ele faz de forma precisa. Amém, querido? Você toma posse dessa palavra, porque ela é de Deus para a tua vida. Então veja, eles estavam escravizados no Egito. Eles saíram do Egito, agora não são mais escravos, agora eles são homens, eles são uma nação livre. Porém, aqueles que os escravizavam não queriam ver-os livres, então eles foram atrás deles, para de alguma forma destruí-los. Porém, o nosso Deus matou todos, não deixou um sequer para contar a história, não deixou nenhum sequer. Deus não destruiu o Egito, Deus destruiu aqueles homens que queriam destruir o seu povo. O Egito está lá até hoje. Por que eu estou fazendo questão de trazer esse esclarecimento, trazer essa revelação da palavra de Deus para mim e para você? Para nós entendermos e aplicarmos a Páscoa à nossa vida, mas principalmente para nós não cometermos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Porque mesmo depois dessa grande vitória, mesmo depois desse grande livramento, mesmo depois de serem libertos da escravidão, mesmo depois que não havia mais nenhum soldado egípcio para aprisioná-los, eles queriam voltar para o Egito. Na primeira dificuldade que eles tiveram lá no deserto, na primeira falta de água que eles tiveram, e olha que eles estavam no deserto, então no deserto é normal não ter muita água, é normal ter escassez de água, afinal é deserto. Mas eles viram Deus transformar a água em sangue, eles viram Deus abrir o mar, eles viram tantos milagres, mas aonde estava o coração deles? Na escravidão. Eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles.
Eles estavam a caminho da terra prometida, mas a mente e o coração deles ainda estava na escravidão. Por isso o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você, você precisa renovar a tua mente. Não vos conformeis com o mundo, mas tende a vossa mente renovada, transformada pela palavra de Deus. Somente assim você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem que ter transformação aqui, na nossa mente, na nossa consciência, porque enquanto nós continuarmos com a mente do velho homem, nós não vamos sair da escravidão. Que escravidão, pastor? A escravidão do pecado, meu irmão. A escravidão do pecado. Por isso Jesus é a nossa Páscoa. Coloca para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o povo de Israel sacrificou lá no deserto? O que o povo de Israel passou nos umbrais da porta de cada casa em que eles estavam? Não foi o sangue de um sacrifício? Então olha o que o João está vendo, olha a mensagem que João está nos dando. Eu estou vendo o Cordeiro de Deus, é Ele que tira, e veja que aqui está no singular, Ele tira o pecado, ou seja, Ele tira a raiz, Ele tira a matriz do pecado. Agora, Jesus tirou o pecado do mundo, é fato, isso aconteceu, está consumado. Mas mesmo nós, depois de livres, depois de restaurados, depois de libertos, depois de salvos, depois de lavados, depois de redimidos, quantas e quantas vezes nós ainda não pecamos? Será que nós não estamos agindo como o povo de Israel que foi liberto do Egito, mas estava preferindo voltar para o Egito? Viver uma vida de escravidão, mesmo depois de serem libertos. O que Deus está falando para mim e para você, meu irmão, minha irmã, Ele já arrancou a raiz do pecado. Nós não precisamos mais viver escravos do pecado. Mas enquanto nós não tivermos a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, nós vamos continuar vivendo no velhos homens, cometendo velhos erros. Cristo, o Cordeiro Pascal, nós lemos 1 Coríntios 5:7. Ele fala para mim e para você: tira o fermento, tira a maldade, tira a desonestidade, tira a lascívia, tira a luxúria, tira toda a obra da carne, coloca algo novo, coloca o fruto novo, coloca o amor, coloca a paz, coloca a benignidade, bondade, mansidão, temperança, coloca o dom da fé, coloca o dom de curar, coloca o dom da palavra, coloca a oração, coloca jejum. Tem tanta coisa nova para nós colocarmos na nossa vida, mas nós insistimos em viver as velhas práticas. Acomodados, sossegados, sem preocupação.
absoluta. Se eu for conversar com qualquer irmão, ei, será que você não está agindo como o povo de Israel lá do Egito, não? Você vai falar para você mesmo, parece, pastor, eu, capaz do mesmo. Entreguei minha vida para Jesus. O povo lá só sabia reclamar, murmurar, eu não reclamo, eu não murmuro. Não reclamo, eu não murmuro. Mas está vivendo como escravo. Está vivendo cometendo os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E aqui vai uma palavra, meu irmão, que eu espero que você guarde no teu coração, que você reflita, porque de todo aquele povo que foi liberto do Egito, mais de 3 milhões de pessoas, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Mais de 3 milhões, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Eu não sei você, mas eu quero estar na mesa com Jesus. E eu quero entrar na terra prometida. Eu quero estar na mansão celestial. Eu quero. E eu sei que você também quer. E é por isso que o Senhor Jesus hoje ele está nos trazendo essa palavra. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos receber agora do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que através desse ato simbólico e profético, verdadeiro e único, que nós verdadeiramente viemos receber da natureza divina do Senhor, para transformar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo e o nosso espírito por completo. Para que de fato o sangue de Jesus esteja nos umbrais da nossa casa. E mais do que isso, que a nossa mente seja renovada, seja transformada. E que nós não mais venhamos viver como o velho homem. Ah, pastor, o senhor está dizendo que você nunca mais vai pecar? Eu não sei, meu irmão, eu espero que não. Eu vou fazer de tudo para que não. Pode acontecer? Pode. Mas no que depender de mim, não vai. Por quê? Porque eu fui liberto. Eu sou liberto. O sangue de Jesus me libertou. O Filho me libertou. E a palavra de Deus diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu sou livre. Você pode dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Então eu não mais vou viver como escravo do pecado. E é assim que nós temos que viver. Se o pecado vier a acontecer na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Acidente. Eu não sei você, mas eu não planejo me acidentar todo dia. Ou melhor, eu não planejo me acidentar nunca. Nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano. Daqui a 10 anos eu vou planejar um ano. Não planejo. Porque o acidente é algo que eu nunca quero que aconteça, nem comigo, nem com ninguém. Então o pecado ele tem que ser assim na minha e na sua vida, tem que ser algo que você não queira, nem para você, nem para ninguém. E a melhor coisa que nós podemos fazer para evitar esse tipo de erro é estarmos sentados à mesa com Jesus. Quanto mais na mesa com Jesus você tiver, meu irmão, pode ter toda a certeza, menos força o pecado vai ter sobre você. Menos vontade de pecar você vai ter. Por quê? Porque você está descobrindo o prazer
prazer que há na mesa com Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele serei e ele comigo. Jesus quer cear com você todo dia. Todo dia. Não é só na quarta-feira da Paixão, não é só no domingo de Páscoa, na sexta-feira da Paixão, não. No domingo da ressurreição, não. É todo dia. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa com o teu nome, que é para você sentar. E Jesus está te esperando. Jesus está te esperando todo dia, todo dia. Porque Jesus quer estar à mesa com você todo dia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero fazer essa oração junto com você. O Senhor Jesus, Ele fala para nós nos examinarmos antes de participarmos da ceia do Senhor. Eu quero que você faça exatamente isso agora. Faça um check-up da sua vida. Se por algum motivo você está vivendo como velho homem em alguma área da sua vida, se arrependa agora, peça perdão agora. Esse é o dia que o Senhor preparou. Sim, Espírito Santo, visita-nos agora. Traga a nossa consciência agora qualquer tipo de atitude que venha te desagradar, qualquer atitude que muitas das vezes nós mesmos consideramos normais, mas que o Senhor tem se desagradado. Traga a mente agora de cada um dos seus filhos e gere em nós um arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero, produzido pelo Senhor, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Então toca agora, transforma agora, revela agora, revela agora. Em nome de Jesus eu clamo a Ti agora. Em nome de Jesus eu clamo a Ti agora. Gera em nós um arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero.
filhos obedientes, tementes ao Senhor, como verdadeiros servos de Cristo, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. É tudo que eu te peço. É tudo que eu te peço, Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar os nossos líderes para estar nos servindo assim do Senhor. Que esta ceia seja um divisor de águas na tua vida. Que esta ceia venha ser um divisor de águas na tua vida. Aleluia. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele partiu, e ele disse: "Esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim." Semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice da nova aliança. E aqui está esse pão e este suco, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Esse sangue que nós passamos nos umbrais da nossa casa espiritual. Papai, aqui está este pão e este suco que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Que ao participarmos destas ceias, verdadeiramente estejamos comendo o teu corpo e bebendo o teu sangue. E assim venhamos ser revestidos da tua natureza divina. E mesmo enquanto estamos aqui nesse corpo terreno, nós venhamos viver como uma nova criatura em Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai. O pão você já pode participar, o cálice você segura para nós fazermos um ato profético. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Escravos em tuas mãos, graças eu te dou.
vai trocar o cálice com 1, 2, quantos irmãos você quiser, você vai falar para ele: olha, o sangue de Jesus é a marca no teu coração. Viva como uma nova criatura. O sangue de Jesus é a marca no teu coração. Viva como uma nova criatura. Viva como uma nova criatura. Pode ser. Cristo é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que nos ajuda, que nos dá graça, para vivermos como homens livres, como servos do Senhor. Sem Jesus não podemos fazer nada, com Jesus podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém fazendo aniversário? Ninguém? Ô missionária Jandira, faz favor comigo. Sobe aqui para a senhora orar. Nessa quinta-feira, dia 2, eu com a pastora completamos aí 21 anos de casados. Tem sido uma grande bênção do Senhor. E como nós sempre declaramos e orientamos a igreja, o melhor presente que você pode receber é o coração. Então nós fazemos questão que vocês orem por nós, abençoem ainda mais o nosso matrimônio. E eu creio que assim Deus vai fazer. Amém, queridos? Aleluia! Vamos orar na igreja do Senhor, né? Por este casal tão abençoado, esta mulher maravilhosa, 21 anos, né? Sem muita vitória, né? Muita força do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai querido, aqui está meu Pai amado, os teus servos. Senhor Deus, contempla agora este casal, meu Deus, meu Pai, o teu filho, o pastor João, a tua filha, a pastora Tiréia, meu Deus, meu Pai, nós chegamos, ó Pai, junto com a tua amada igreja, Pai. Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos, Senhor, por este 21 anos de união, meu Deus. Ó Pai amado, como o Senhor tem conseguido força e graça, meu Pai, até que o Senhor tem ajudado teus filhos. E nós sabemos que a partir deste momento, Pai, o Senhor continua, meu Deus, meu Pai, ajudando teus filhos, o Senhor continua, meu Pai, orientando teus filhos, o Senhor continua, meu Pai, na direção da vida deles, no controle de tudo, meu Pai querido, na vida desse casal, meu Deus, meu Pai.
E tudo nós já te louvamos em nome de Jesus. Porque eles merecem Glória a Deus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Papai querido, papai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz para nos salvar, para nos levar de volta ao jardim, para nos levar de volta ao Senhor. Obrigado, muito obrigado. Que assim nós venhamos viver a partir de hoje, para a honra e a glória do teu nome. Leva-nos em paz, em segurança, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal, e que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.